Podemos começar? Tá. Bom dia, pessoal. Vou começar fazendo as questões do simulado, porque é o que tem, né? Tá. E como não tem ordem específica, eu vou começar pela primeira, que é de dar contra-exemplo. O enunciado da primeira questão item A, se a gente tem um grafo D direcionado que contém um caminho de U até V, que são dois vértices, né? E o tempo de chegada até o vértice U for menor do que o tempo de chegada ao vértice V, não busca em profundidade nesse grafo direcionado, então obrigatoriamente o V é descendente de U. O que a questão está dizendo em si? Se a gente chega num vértice e ele tem algum filho dele descendente, não direto necessariamente, né? Ele não está falando que o V é filho direto de U. Mas enfim, se ele tem algum descendente e ele é buscado primeiro do que esse descendente, necessariamente ele é descendente, né? Tipo assim, eu sou muito ruim em fazer contra-exemplo. Então toda vez que eu vou fazer essas coisas eu me enrolo muito. Qual que é a dica para fazer essas coisas? É acreditar muito fielmente que elas são verdades e tentar provar realmente, assim, né? Vou fazer uma prova. Como é um contra-exemplo que a questão pede, o mais intuitivo é a gente fazer uma prova por absurdo. Porque o que é uma prova por absurdo? É a gente tentar mostrar algum exemplo diferente desse e dizer que esse exemplo nunca vai ser verdade. E caso esse exemplo não seja verdade, o nosso enunciado é verdade. É uma prova por absurdo. Você diz o que não é para dizer o que é, né? Então, se a gente conseguir montar um exemplo que isso aqui não é, e o que não é puder ser, então isso aqui não é verdade para sempre, né? Então essa é a dica para fazer contra-exemplos, geralmente. Fazer cair alguma coisa no absurdo e não ser um absurdo. Então, basicamente, tipo assim, o contra-exemplo disso aqui é muito besta, eu passei, tipo assim, 2 dias pra fazer, eu fiquei com muita raiva, mas é a vida, né? Tipo assim, existe alguma forma que vocês saibam de eu visitar um vértice e eu não poder mais visitar ninguém? Se todos os vizinhos deles já tiverem sido visitados, né? O que a questão diz, que você pode se confundir um pouco, é que existe um caminho de U para V. Esse caminho de U para V não é uma aresta necessariamente direta. Se for, aquilo ali é verdade. Se for só uma aresta, o caminho de U para V, isso é verdade. Porque necessariamente para chegar em V, eu tenho que passar por U. Mas, e se o caminho de U para V... Eita, esse pincel não apaga, eu achei ele muito legal. Realmente não apaga. Tchau, pincel horroroso. Gostei muito de você. Mas, eu vou chegar nesse cara aqui que é o U, ele vai ficar preto. O que é ficar preto? Eu visitei todos os vinhos dele. Aí eu vou voltar para esse cara bem aqui, e vou chegar bem aqui. Esse cara é o V. Vocês concordam que existe um caminho de U para V? Se essa aresta aqui existir? Que eu vou do U, eu vou para esse vértice X, eu volto para esse vértice V. Então, se eu começo a minha busca pelo vértice X, vejo o vértice V, eu termino ele e eu começo primeiro nele. Depois eu visito esse vértice V. Então, eu acabei de ter uma inicialização de U menor do que a inicialização de V, que é o que a questão pede. Visitei o V e o V não é descendente de U. É esse o contra-exemplo. Então, eu visito um vértice, visito U, finalizo U, volto e visito V. Então, o IN de U foi menor do que o IN de V, e o V não é descendente de U na árvore, porque a árvore é só o X, o U e o V. Tudo bem? O item B é basicamente a mesma coisa. Porque é o que ele diz. Ele quer que a gente visite primeiro o V antes da gente finalizar o U. É isso? Eu nem me confundo. É? É. É a mesma coisa, né? Porque se eu visito o X, começo o V. Ah, não, ele quer o contrário, né? Ele quer um contra-exemplo para aquilo. Mas é exatamente a mesma coisa. Ele quer que isso aqui não seja verdade sempre. Então, tipo assim, se a gente visita o X, visita o U, a gente acabou de terminar o U. Depois a gente volta pro X e começa o V. Então a gente acabou de começar o V depois de já ter terminado o U. É exatamente o contrário do que a questão quer. A questão diz assim, toda vez que eu vou achar o V, eu tenho que ter passado pelo U antes. É isso aqui que aquela inicial está dizendo. Mas isso não é verdade, porque eu posso ter que passar pelo X de novo e ter finalizado o U. Então esse contra-exemplo serve tanto para A para B. Consegue enxergar? Então essa é a questão 1. Isso aí vai ficar aí até o próximo ano. Tá.
A questão 2 a gente vai ter que falar palavras agora, porque ela é para provar as coisas. Mas são palavras poucas, eu acho. Ali a questão que é tu quer achar um que o MVP não tem no início do Aham. Nesse caso aí, o início de B é menor que o fim. Não, Nesse caso, por exemplo. não necessariamente. Mas se eu fizesse outra BP, daria certo. X, depois Z, depois não. Isso aí, tipo assim, isso estaria provando o enunciado, né? Porque, tipo assim, eu começo por X, aí eu começo por U, e aí o IN de V vai ser sempre menor do que o fim de U. Pois é, ela meteu um qualquer BP. Então, qualquer, mas. Qualquer para tudo. É bom esclarecer essas coisas. Tipo assim, eu sempre me frustro muito quando passo, tipo assim, 2 dias para um contra-exemplo, ele é a coisa mais besta do mundo, mas tipo, é a vida do ser humano. O que a questão 2 diz, agora ela não quer contra-exemplo, né? Ela quer uma prova direta das coisas. Uma prova direta não, uma prova. Ela basicamente quer que a gente faça uma busca em largura em um grafo não direcionado e a gente prove que a gente nunca vai achar aresta de retorno ou aresta de cruzamento. Uma aresta de retorno é a gente chega no vértice e a gente acha uma aresta nova que a gente não tinha achado antes que volta para algum vértice anterior. Só que isso é um grafo não direcionado, né? Então não tem direção na aresta. Enfim. Uma aresta de cruzamento ela não existe em grafo não direcionado. Porque uma aresta de cruzamento é uma aresta de uma componente para outra no grafo. Só que como a gente está num grafo não direcionado, se eu consigo chegar nesse cara até aqui, eu consigo chegar nesse cara até aqui. Então não existe cruzamento entre os componentes. Isso é só para grafo direcionado. Então eu não sei porque que ela botou ali, né? Mas em... É porque adiantamento e cruzamento em grafo não direcionado é a mesma coisa. Esses nomes são muito coisinha, né? A própria Carol, no nosso semestre, ela falava, galera, não se estressem muito. Mas cruzamento em grafo não direcionado é o mesmo que aresta de adiantamento. Porque é como se eu estivesse indo de um vértice para algo mais na frente. Só que não existe mais na frente porque isso seria outra componente. Enfim, essa noção de componente é diferente para grafo direcionado e grafo não direcionado, um pouco. Enfim. Só que eu não vou escrever palavras para essa segunda A, porque eu acho que não precisa. Todo mundo concorda que numa busca em largura, todas as arestas que existirem saindo desse vértice eu vou achar elas imediatamente? Porque é isso que a busca em largura faz. Ela vê todas as arestas possíveis de um vértice. E só depois que ela vê todas, ela vai para outra coisa. Então, o que é achar uma aresta de retorno? É basicamente eu estar no vértice bem aqui, ver todas as arestas vizinhas dele, aí vem para esse cara, veio todos os vizinhos dele, aí eu chego bem aqui e falo, opa, eu achei uma aresta para cá. Só que se eu tivesse achado essa aresta bem aqui, isso é um absurdo, porque eu vi todas as arestas saindo desse cara. Então eu teria que ter achado ela antes. Então por isso que aquilo é um absurdo. É uma prova para absurdo. Você assume que essa aresta existe, e você fala, se ela existisse, eu teria achado ela antes, na verdade, porque é uma busca em largura, eu tenho que ver essa aresta antes. E a de cruzamento é a mesma lógica. Se eu tô... A de adiantamento é a mesma lógica, né? Assim, eu nem sei qual... Não faz sentido ter aresta de adiantamento também. Enfim. Eu vejo tudo. É a mesma prova, cai pros dois. O item B é um pouco mais enrolado. Mas entendendo isso aqui? Porque, tipo assim, o aresta de cruzamento eu tenho um componente de um grafo direcionado bem aqui. Eu tenho outra componente de um grafo direcionado bem aqui. Tem um vértice que tem essa aresta. Mas nenhum vértice daqui tem aresta para cá. Então, o que é aresta de cruzamento? Só esse cara tem uma aresta de entrada para esse cara bem aqui. Essa é a componente A, essa é a componente B. Eu faço uma busca bem aqui. Eu vejo todo mundo, mas eu não entro nessa componente. Por quê? Porque não tem nenhuma aresta fazendo isso. Não existe essa aresta. Quando eu faço uma busca em B, eu chego nesse vértice e, opa, tem uma aresta até A. Isso é uma aresta de cruzamento. Ela cruza entre duas componentes. Como num grafo não direcionado, essa aresta não tem direção, se eu estivesse em A e eu chegasse bem aqui, eu podia vir para cá. Então não existe aresta de cruzamento em grafo não direcionado.
Então, enfim. Mas entendeu a geral? Tá. E adiantamento também não faz sentido, né? Porque adiantamento é chegar no vértice e achar uma aresta para um vértice lá na frente. Então, meio que seria tipo assim: eu acho esse vértice bem aqui a partir desse cara, e aí depois ele não tem mais vizinho, eu volto até bem aqui, aí quando eu chego nesse cara, opa, na verdade ele tem uma aresta bem pra cá. No gráfico não direcionado, o retorno e adiantamento é a mesma coisa. Só que se eu tivesse achado essa aresta nesse cara aqui, eu teria achado nele, porque é uma busca em largura, então é absurdo de novo. Por isso que é meio que a mesma prova. No gráfico não direcionado só existe aresta de adiantamento, porque não tem direção, então tanto eu adianto quanto eu retorno pela mesma aresta. Tá? No gráfico direcionado, ele quer basicamente dizer que não há arestas de adiantamento. Então, a gente vai ter um gráfico direcionado, a gente faz uma busca, de novo é uma prova para absurdo. Aí a gente chega nesse cara, finaliza ele, esse cara já está finalizado. Aí ele chega nesse cara bem aqui e fala: opa, achei uma aresta de adiantamento. Que é uma aresta que vai de um cara bem aqui até um cara bem aqui. Não busca em profundidade, isso existe, né? Porque eu não vejo todas as arestas de um vértice assim que eu chego nele. Mas no BL, eu teria que ter visto todas as arestas que eram desse cara. Então, se essa aresta existe, eu não teria achado ela quando eu voltei, eu teria achado ela quando eu tivesse bem aqui. Então, de novo, não existe. Tipo assim, esse vértice ele não estaria sendo filho desse cara. Ele estaria sendo filho direto dele. Porque ele teria sido achado assim que eu estava bem aqui. Então, não existiria essa aresta de retorno. Existiria. Não existiria. Enfim. Ou, adiantamento. Retorno existe, porque, tipo assim, tô bem aqui e visito todos os vizinhos desse cara. Aí eu avisaria esse cara. Então não teria como eu chegar nele e voltar pra cá. Mas quando eu chego nesse cara bem aqui, pode ser que eu tenha essa aresta aqui. Aí isso é retorno, isso existe na BL. Mas adiantamento não. Então, de novo, são duas provinhas por absurdo. E é isso. Entenderam? Agora vamos pra fazer coisas legais, né? Que é a questão 3. Matias, tu não conseguiu fazer o algoritmo ou o negócio do labirinto em si, da 3? Não tentou? Tá bom. É muito. Tu achar 4, mas tá maluco. Eu não sei desenhar labirinto, tá, galera? Infelizmente. Tá? Sim. O labirinto mais bem feito da humanidade. Tem uma forma muito boa de percorrer um labirinto. Finge que isso aqui são as moedas que ela fala no enunciado. Isso aqui é o início. Então eu vou. Isso aqui, eu tô botando moedas. Tudo que for vermelho é moeda. Opa. Veio bem aqui, veio bem aqui, veio bem aqui. Opa. Não tem saída. Eu volto onde eu cheguei. Opa, aqui não tem moeda, então vem pra cá. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Opa, fechou de novo. Opa, aqui não tem moeda. Eu vou. Opa, fechou de novo. Opa, aqui não tem moeda. Volto. Eu vou fazendo isso, né? Só que isso aqui não é uma busca em profundidade. Vocês conseguem ver isso? Só que a única diferença é que, tipo assim, é como se cada encruzilhada fosse um vértice e eu escolho que aresta pegar até a outra encruzilhada. Só que, tipo assim, toda vez que eu chego no final sem saída, eu volto por onde eu vim. Então, esse mecanismo de ir e voltar na aresta que ela fala no enunciado é exatamente o mecanismo da recursão. Ela já está embutida na recursão. O que essa questão pega, ela fala: eu quero que você percorra todas as arestas indo e voltando. Só que isso é recursão. Toda busca em profundidade, ela talvez liga todas as arestas. Ela já faz isso, ela vai e volta. A não ser que ela chegue antes no fim do labirinto, né? Ou seja, ela visita todos os vértices sem percorrer todas as arestas. Mas. Entendeu? E a parte que o negócio de jogar A visitar aresta. Tipo assim, você só bota. Tipo assim, você está andando, você joga moedas. Até você chegar na encruzilhada, você escolhe um local que não tem moeda e bota moedas. Não, mas ele olhar para eu chegou, vou no ponto principal. Aqui não tem moeda. Aí ele evitar, né?
Uhum. Simplesmente pintar. Seria problema. Não, porque a diferença é que a gente não pinta vértice. A gente pode pintar o vértice também, né? Tipo assim, pode ser que a gente bote uma moeda bem aqui para indicar que a gente já foi por esse caminho. Aí a gente diz que isso aqui é um vértice. Aí a gente pinta esse daqui para dizer que a gente já foi para cá. A lógica pinta Isso funciona também, né? Mas eu prefiro mais pensar que a gente é muito rico e a gente vai desperdiçar moeda. E toda vez que eu ando, eu tô jogando moeda. Tipo assim, o meu caminho, ele está sendo feito de moedas. Porque eu gosto mais de pensar como sendo as arestas. Porque no fundo, isso aqui é literalmente busca em profundidade. A única alteração que a gente vai fazer é que a busca em profundidade, ela checa por cor em vértice. Então, enquanto houver vértice branco, ela vai andando. Mas aqui a gente quer ver a aresta. Enquanto a gente tiver alguma aresta para ir, a gente vai. Mesmo que essa seja uma aresta que está indo para um vértice já visitado. Se a gente pega uma aresta branca para um vértice visitado, a gente só, tá, aí a gente volta. Não tem muito problema. Aí eu vou tentar escrever a última com vocês. Eu acho que não será muito difícil. Tá, né? G, Sol e um vértice inicial que eu quero. Para toda aresta. Aresta UV pertencente a LG. A cor da nossa aresta vai ser branca. A gente visita REC, nosso vértice V. Como vai ser o visita REC? Recebe um vértice. Só. Porque eu chamo a função recursiva. Para todo o V em V em G, se a cor dessa aresta for branca, marca a aresta como cinza ou preta. E visita o vértice U. É só isso, era. No cara, tem aqui. Tem alguma aresta branca saindo dele? Tem. Então eu vou para esse cara bem aqui e marco ela como cinza. Aí depois que eu ver todas as arestas. Eu acho que é só isso. Se não for, depois vocês me mandam mensagem e reclamam comigo. Mas eu acho que a ideia é essa, né? Eu tô no cara, eu vejo as arestas dele, a primeira branca que eu achar eu pego e visito esse cara. Aí eu tô nesse cara, pego outra cinza, até não ter mais aresta cinza, aí eu volto, pego outra cinza, outra branca no caso. Acho que é só isso. Aí faz, tipo assim que ele chegar num cara e ele não tiver mais aresta pra ver, ele vai voltar na recursão. Eles voltar na recursão é exatamente o caminho de volta que ela quer. Que ela quer que a gente passe uma vez e volte. Então, é isso que é legal de fazer coisas recursivas e ter uma visualização melhor, né? A estrutura da recursão, ela já faz o caminho de ida e de volta. Você entender isso é resolver a questão, basicamente. Eu acho que esse é o intuito da questão em si. Eu acho que é só isso. Se tá. Se não for, vocês reclamam comigo, né? Só branco e cinza. Eu acho que eu preciso de branco e cinza. Branco é não visitado. Toda vez que você visita alguma aresta, você pega um cinza. Porque eu posso revisitar vértice, né? Eu só não posso revisitar aresta. Nenhuma, você escolhe. Tipo assim, eu acho que, tipo assim, quando o Paulo me ensinou busca em profundidade, ele usou 3 cores. Aí a Carol usei 3 cores também, branco, cinza e preto. E aí depois o Paulo falou, galera, só precisa de 2, sabia? Aí eu, branco e cinza? Aí ele, branco e cinza, é só isso. Talvez precise do preto, mas, enfim. O protótipo é esse. Aí vocês pensam melhor sobre. Ok, oi. Aí visita REC. Aí visita REC. Verdade. Eu acho que precisa do preto ainda, mas fica como dever de casa.
Mas a única diferença para a busca normal é que a gente agora quer olhar para as arestas e não para os vértices. É só isso. Só isso, entre aspas, né? Tá. Agora vamos para... porque eu vou, quando eu começar a explorar, e assim que eu chego no vértice que não tem mais aresta para ver, eu vou voltar pelo caminho que eu já fiz. Esse voltar pelo caminho que eu já fiz, pela própria recursão, é o voltar na aresta que ela quer. Porque, tipo assim, todo caminho que eu faço, eventualmente ele chega no final e eu tenho que voltar. Aí, bem aqui, pode ser que tenha outro caminho, aí eu vou voltar de novo. Só que eu só percorro isso aqui uma vez, isso aqui uma vez. Uma ida e uma volta, então. É legal pensar em caminhos, em gráficos, porque eles são... Tem muitas propriedadezinhas que você começa a pensar assim, faz sentido. Funcionaria, eu acho, mas você teria que fazer algum ajuste. Porque, tipo assim, eu tô num cara bem aqui, e aí tem essa aresta para esse vértice V. Mas esse vértice V, ele já foi visitado. Então não faz sentido eu vir pra cá, daqui pra cá, né? Porque eu já visitei. Eu quero vir para os vértices que eu não conheço. Então eu teria que dizer, mesmo que exista um vértice cinza ou preto, se existir uma aresta, eu tenho que ir pegar essa aresta. Por isso que é melhor olhar para as arestas. Mas isso aqui ainda funcionaria, se você alterasse. Que é tipo assim, como eu faço as buscas, é diferente de como a Carol faz as buscas, que é diferente de como a Cláudia faz as buscas, que é diferente de como o Vitor faz a busca. Só que não tem nada errado, é só diferenças. Então, tipo assim, uma mesma questão tem 5 formas diferentes de provar, ou de fazer o algoritmo. Então, tipo assim, eu só estou dando mais uma ferramenta para vocês. Tanto que a quarta tem uns 5 jeitos de fazer. Enfim. Não, por favor. Preguiça não mata, galera. A quarta questão, ela quer que a gente olhe para um grade curricular e diga qual é o menor tempo de conclusão do curso. Uma grade curricular tem semestres. E os caminhos para resolver as coisas. Enfim. Estava falando com o Matias, assim que ele chegou, que... Não precisa isso aqui, né? Não precisa. Como isso aqui é um grade curricular, não tem como ter dependência circular entre nenhuma disciplina. Tipo assim, eu não posso estar em FUP e precisar de FUP para fazer programação e precisar de programação para fazer FUP. Isso é um absurdo, né? Não tem como. Ou seja, não tem ciclos, ou seja, a gente está num Directed Acyclical Graph, ou seja, um grafo direcionado a cíclico. Então a gente sabe que isso aqui não tem ciclo. Então a gente sabe que a gente pode fazer uma ordenação topológica, que é botar todos os vértices apontando para frente. Se a gente tem todos os vértices apontando para frente, é como se a gente tivesse vários caminhos, né? Tipo assim... Isso aqui que é uma DAG, é um caminhozão. Só que vão ter várias componentes, né? Porque, tipo assim, essa daqui é a grade que precisa de FUP. Todos os requisitos de FUP. Aí essa daqui é a grade de cálculo. Nada de cálculo vai precisar de nada de FUP. Então são, tipo, árvores diferentes. Uma forma de resolver isso aqui é fazer uma busca nessa árvore, uma busca nessa árvore e todas as árvores que tiver e tornar o maior caminho que você achou. Ou seja, são várias buscas em profundidades. Um adendo. Fazer um caminho máximo é um problema não resolvível, é NP. Tipo assim, não tem como a gente fazer. Mas em DAG tem como. Porque não tem ciclo, então, enfim, motivos. Então isso aqui só é resolvível porque a gente está no DAG. Curiosidade, enfim. Uma solução é essa. A gente faz várias buscas em cada componente, ou seja, em cada vértice que tem grau de entrada zero. Todo vértice que está no primeiro semestre não tem ninguém entrando nele. Porque senão ele não seria do primeiro semestre porque ele teria uma dependência. Então, cada vértice desse vai ser como se fosse um gerador de uma grade curricular específica. Então, você faz uma busca em cada um deles e retorna o maior tempo de busca. Essa é uma solução que eu acho que foi o que o Matias fez. Né? Tu tá com uma busca em cada vértice grande entrada zero. E aí retornou o maior. Isso. Tá. Tem uma forma muito engraçada de fazer isso. Que é... Em um semestre, eu posso fazer todas as cadeiras que não têm dependência. No primeiro semestre, eu faço todo mundo. E aí, quando eu faço todo mundo, eu removo todo mundo do gráfico. Eu removo, eu tiro.
Quando eu remover, alguns vértices vão ficar sem grau de entrada. Porque, tipo assim, esse cara ia até bem aqui, e aí como ele não existe mais, nessa rede não existe, esse cara agora tem grau de entrada zero. Ou seja, ele não tem dependência. Não, ter grau de entrada zero é não ter ninguém precisando ser feito. Então, se eu começar a remover todos os vértices de grau de entrada zero, eu digo, todo mundo que saiu aqui tem tempo 1. Mais uma interação. Tiro de novo, todo mundo tem grau de entrada zero. E essa galera vai ter tempo 2. Aí eu vou repetidamente tirando todo mundo que tem grau de entrada zero. Isso é a lógica por trás de provar as coisas por indução com DAGs. Assim, o que todo algoritmo de DAG faz, por trás dos panos, é ir vendo todo mundo tem grau de entrada zero, taca na DAG. Agora tem algo que tem grau de entrada zero, taca na DAG. Porque no fundo é isso, né? Tipo assim, o começo de toda DAG não, toda ordenação topológica. O começo de toda ordenação topológica é um cara que tem grau de entrada zero. Porque se ele não tivesse grau de entrada zero, ele teria alguém entrando nele lá na frente. E não pode. É exatamente isso que a gente não quer. Então ele não pode ter ninguém entrando na frente que vai estar lá na frente, ele vai para alguém. Esse cara agora não tem ninguém entrando para ele, exceto o que já saiu. Então agora ele é um pseudo grau de entrada zero. Fazer isso é resolver isso aqui. Aí a gente vai removendo todos os graus de entrada zero, até não sobrar ninguém, e a última remoção é o tempo máximo que a gente precisa. Isso é outra solução. E eu não vou escrever porque eu pensei ela agora há pouco e eu não sei a algoritmo para isso, né? Mas fica aí a ideia. Tem que fazer o algoritmo. Agora, a terceira solução, que aqui eu vou escrever o pseudocódigo, é fazer uma ordenação topológica e meio que tentar montar o caminho, maior caminho progressivamente, né? Tipo assim, existe um negócio muito chato em toda cadeira de teoria que é palavras. Tipo assim, depois que você escuta o que uma coisa é, você fica com muito medo dela. E aí essa quarta questão, quando a gente foi resolver, no nosso semestre, que foi questão da prova, a gente foi falar com o menino e falou, isso aí é programação dinâmica. E ninguém sabia o que cacete era programação dinâmica. Aí todo mundo falou, então não vou resolver isso aí. Aí nós ficou triste, né? Mas dá pra entender sem nem saber o que é programação dinâmica. Às vezes as coisas assustam mais pelo nome do que elas têm do que pelo que elas são. Enfim. Como a gente acabou de falar que aquilo era uma DAG, logo tem como fazer a ordenação topológica, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a ordenação topológica do grafo. Porque assim fica mais fácil de explorar ele. E aí, a ordenação topológica é BP em G e ordena decrescente. Por tempo. Isso aqui vai retornar um grafo de ordenação topológica. Não vou explicar isso porque isso é chato, depois a Carol melhora para vocês, se vocês não tiverem entendido a ordenação topológica. Depois que a gente tem a ordenação topológica, mais uma vez eu vou desenhar um grafinho. Vai ter várias coisas desse tipo. Vai ter várias árvores desse tipo. A gente isso aqui já é o algoritmo de ordenação topológica, que é fazer uma busca em profundidade, e essa busca vai retornar uma floresta de busca em profundidade. E aí, toda vez que a gente visita um vértice, a gente marca o tempo de entrada, e depois que a gente finaliza um vértice, a gente marca o tempo de finalização. Isso a Carol explicou na aula passada dela. E aí, depois que a gente tem esses tempos, a gente vai criar um novo grafo, que, tipo assim, o primeiro vértice que eu boto no grafo é o primeiro vértice a ser finalizado, porque a gente ordena em tempo decrescente de finalização. E aí, o segundo vértice que a gente bota é o segundo vértice a ser finalizado. Aí, isso vai dar uma ordenação topológica. Aí, por que ela provou lá na aula? É um problema meio longo, eu não vou retomar aqui. Mas, tipo assim, a ideia, eu não vou falar, que é muito longo, enfim. Isso aqui já é a ordenação topológica. Isso aqui vai retornar um grafo D, que já é a ordenação topológica de G. Aí, por que vocês depois vão atrás ou me mandem mensagem no WhatsApp. Tá. Vai ter várias coisas desse tipo. A gente vai ter tacado um monte de vértice, vai ter um caminhozão, e depois que vai ter um caminhozão, vai ter outro caminhozão, porque não necessariamente tem um caminho daqui para cá, né? Como a gente viu, as disciplinas de FUP não estão ligadas às de cálculo, necessariamente, enfim. O que nosso algoritmo tem que fazer? Retornar o maior caminho em cada uma dessas coisas. Qual é a ideia? Pega o FUP. Quantos semestres para fazer programação? 1. Opa, mas eu podia ter vindo fazer autômatos. Eu marco autômatos como 1 também.
Então isso aqui requer um semestre, isso aqui requer um semestre, isso aqui é o 0 semestre. Depois que eu peguei programação, eu pego a estrutura de dados. Quanto tempo demorou para fazer a estrutura de dados? O tempo daqui de trás, mais 1, 2. Opa, depois de estrutura de dados, eu vim para Automatos. Automatos estava como 1. Mas se Automatos estava como 1 e eu acabei de chegar nele para outro vértice, é porque tem uma dependência que eu não fiz. Então, na verdade, não é 1. É a do anterior, que é 2, mais 1. Então, aqui fica 3. Depois, só que eu podia ter vindo para cá também. Aí ia ter dado o mesmo problema. Só que toda vez que a gente acha um vértice, a gente dá um tempo. E se a gente acha um tempo maior para esse cara, é porque tem uma dependência que eu ainda não fiz. Então, a gente usa essa nova dependência. Então, é basicamente só isso. A gente vai, tá no vértice, vê o vizinho. Opa, quanto tempo demora para fazer? O que fiz atrás, mais 1, sempre. Isso aqui é preencher tabela, muito legal. O algoritmo é esse daqui. Vocês entenderam a ideia? Tá. A gente vai criar um vetor ali. Um vetor tempos. A gente vai criar um vetor de tamanho V de G, ou seja, ele vai ter a quantidade, vai ter espaços para todos os vértices. Esse é o nosso vetorzinho. Depois que a gente cria um vetor, para todo vértice na ordenação topológica, ou seja, todo vértice na ordem de D não é pertencente, é só na ordem, porque a gente vai sair eles em ordem. Se eu estou num vértice, tem que fazer um caso base aqui, né? Porque tipo assim, a gente começa de um vértice que não tem vizinho para trás. Mas eu esqueci, me perdoem. Deixa eu ver como resolver isso. Tempo 1 recebe. Nossa, isso é feio, tá? Depois eu penso nisso aqui melhor pra vocês e mando no WhatsApp. Mas enfim. Não, nem precisa preocupar, eu acho. Se tempos para todo vértice, para todo U, que é vértice V. Se o tempo na posição U for menor ou igual ao tempo na posição A, pronto, resolvi, V, mais tempos na posição U, recebe tempos V mais 1. Existe esta UV. Tá. Se eu estou no vértice U e tem algum vizinho anterior dele, que vai ser a aresta UV, eu checo quanto tempo tem salvo no cara, que é tempos na posição 1. Se o tempo que eu estou aqui for menor do que o tempo anterior mais 1, ou seja, se eu tiver que fazer mais um semestre e isso for maior do que o que já tem salvo, então o meu tempo, na verdade, para concluir é esse novo semestre. Assim, se eu estou num cara bem aqui e existe... Isso aqui é U, isso aqui é V. Se essa aresta existe e o tempo que está bem aqui é 3, e esse daqui é 3 também, só que 3 mais 1 é igual a 4, então na verdade esse tempo tem que ser 4, porque tem essa dependência que eu não fiz, então esse cara vai virar 4. Depois que eu preencho essa tabela de tempos, eu retorno o máximo da tabela.
Eu acho que a Carol não vai pedir para vocês fazerem retornar máximo de um vetor, porque, né, é uma busca. Aí, enfim. Depois que eu retorno máximo, eu tenho o máximo de semestre que demorou para fazer alguma disciplina, e é isso. É o algoritmo. Não façam isso no curso de vocês. Não peguem todas as disciplinas que vocês forem pegar, mas é só isso. Só. Deu pra entender? E aí, cara? Você garantiu fazer um algoritmo legal? Faz uma busca, faz uma busca. Mas garanto, eu acho. Tá. Faz tempo. Tá. Altura ou de... Altura. De árvore qual? Altura de onde? É. Mas é de uma árvore ou de uma árvore de busca em profundidade de um grafo ou só de uma árvore? É de uma árvore. De uma árvore de uma derivada de uma. Se bem que tanto faz, né? Na verdade, enfim. Tá. E essas árvores que são. Vêm dessas músicas, são direcionadas. Não necessariamente. Não. Tipo assim, a gente pode marcar, na verdade, elas. Tipo assim, por isso que existe o negócio de aresta de retorno. Porque a gente pode estar bem aqui, aí se a gente achar essa aresta bem aqui, a gente dá uma cor pra ela. Aí por isso que não tem direção. A não ser que seja um gráfico direcionado. Mas não. Enfim. O que foi? Não, eu fiz meus algoritmos baseados nela sendo. Mesmo sem o gráfico sendo direcionado? Mesmo sem o gráfico sendo direcionado? Não, o gráfico era direcionado. Isso era na quarta questão. Então ela tem direção. A quarta tem direção. Mas se o gráfico original não for direcionado, também não é direcionado. Porra, não devia ter apagado. O algoritmo anterior serve. Qual? O que eu acabei de escrever. É só tu tratar toda a aresta como tendo peso 1. E aí, tipo assim, vai ter uma raiz, vai ter um monte de filho, vai ter um cara bem aqui que vai ser a última raiz, né? Qual vai ser o peso que vai ter salvo? Vai ser o peso do anterior mais 1. Aí vai chegar bem aqui, vai ser esse cara mais 1 e pronto. Entendeu? Aquele algoritmo. O que tu tinha feito era recursível. Não. Não era? É iterativo. Depois tu vê a aula e pega. Mas funciona também. Eu ia fazer um negócio parecido de recursível, mas eu não falei como é que eu ia retornar isso. Eu ia salvar isso para variar. Tu ia ter que ficar mantendo o máximo global e atualizar ele toda hora. Existe. Existe, pô. São bem variados aqueles estilos. É bom ver todos os tipos daqueles trabalhadores. Na nossa época, era bem parecido com... Ela não passou simulado pra gente, eu acho. Passou? Passou. Era mais parecido com simulado. Mas é bom ver todo o estilo de questão. Porque a Carol, ela deu pouco essa disciplina. Eu acho que é a terceira vez que ela dá o último ingresso, então ela ainda tá pegando prática de como aplicar a prova. Tanto que a nossa primeira prova foi, tipo assim, terrível. E é bem difícil a segunda semana dela. Eu lembro que quando o pessoal foi fazer, eles me perguntaram as coisas depois e eu, tipo... Faz o L aí. Mas ela é muito... Ela é muito de boa na correção. Tipo assim, se tu faz um algoritmo que ela não entendeu e tu chega lá nela e fala, professora, não sei o que lá. Aí ela, toma os pontos aí. Tipo assim, eu li o enunciado inteiro errado, fiz uma prova extensíssima, que não servia pra nada, porque eu tinha lido o enunciado errado. Aí eu fui só conversar com ela sobre ela. Tu quer uns pontos aí? Aí eu, não precisa não. Mas, tipo assim, ela é muito de boa. Só isso? Que horas são? Ok. Mais alguma coisa? É só tu explicitar. Carol, isso é uma variável global. É só escrever. Eu faço por referência. Nem isso aí não existe, cara. Precisa do código. Finge que ela tá lá já. Só diga, Carol, isso aqui é variável global. Lembre-se. Lembre-se.
cara tá comendo na aula, cara. Que deselegante. Vai dar alguma dúvida? Eu posso dizer uma que não vai cair, nem a pau, que é a dos recipientes. Que ela diz que tem tantos recipientes que tem água e você quer despejar uns nos outros e não sei o que, não sei o que lá, e você quer modelar o problema em grafos. Isso é uma questão que ela passou para a lista da gente também, ninguém na sala resolveu. Ela falou, galera, só botei para brincar com vocês. Ela é difícil. Eu queria que vocês me falassem depois também o que vocês estão com dúvida, muito mais especificamente, porque na quarta-feira ela quer fazer uma aula de revisão e de resolução de questão. E ela queria focar exatamente no que vocês têm dúvida. Aí, enfim. Mas da lista. Pior que é. Eu acho que tá aqui a anotação. Se não tiver, tô triste, mas acho que tá. Tá. Qual que é o número da questão? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Tá. Me lê só o enunciado para eu ter certeza. Há dois tipos de lutadores profissionais, entre qualquer par de lutadores profissionais pode ou não haver uma rivalidade. Suponha que tem 100 lutadores profissionais, uma lista de N pares de lutadores entre os quais há rivalidade. Dê uma política de tempo, O, N mais E, determine se é possível designar alguns dos lutadores como bons e os restantes como vilões, de modo que a rivalidade ocorra sempre entre o bonzinho e o vilão. Se for possível realizar tal designação, será um algoritmo deve produzir. Tá. Então, a gente tem N lutadores, que são nossos N's nossos. E as rivalidades são as possíveis arestas entre os caras. Isso a gente concorda, né? Que essa é a transcrição do alto nível pro grafos. Porque par é relação e lutador é pessoa. Então, vértice e aresta. Enfim. Quando a gente está fazendo uma busca em profundidade, a gente pinta os vértices de cores e vai fazendo as coisas baseando-se nas cores. O que ele quer é muito parecido. Ele quer basicamente que a gente comece a pintar as coisas e veja se vai ter algum conflito. Isso daqui, na verdade, é o mesmo que tentar colorir um gráfico com duas cores. A cor vilão e a cor bonzinho. Então, se a gente começa num cara e dá uma cor pra ele, a gente diz que ele é vilão, o primeiro vizinho dele vai ter que ser herói. O vizinho desse cara vai ter que ser vilão, esse cara vai ter que ser herói. Se eu dou herói pra esse cara, eu dou vilão pra esse cara, eu dou vilão pra esse cara. Vou chegar a uma busca como pintar as coisas. Pode ser que tivesse essa alerta bem aqui. E aí eu ia estar pintando esse cara de herói, esse cara de vilão, esse cara ia ter que ser vilão também porque ele é vizinho desse cara. Só que aí ia ter dois vilões um do lado do outro, ia ter dado errado, então ia ter que apagar todo mundo e começar tentando pintar esse cara de herói. E repintar. Tá. Então, o que a gente vai fazer é basicamente só isso. A gente vai começar de um vértice, tentar pintar ele de herói, e por consequência pintar o resto do que der pra pintar. E se não der certo, a gente apaga ele e tenta pintar ele de vilão. E aí se não der certo nenhum dos dois, faz o L. Se der certo, retorna a árvore de busca em profundidade. Só pintar de outra cor. Eu sei, mas vai que, né? Funciona. Ela funciona melhor, eu acho, que busca em largura, inclusive. Todo mundo.
Aí os próximos vão É. primeiro. Então, bater um que vai dar. Ele chega primeiro se for um busca em largura, né? Se fosse profundidade, ele ia demorar pra chegar nisso, enfim. É. A busca em largura ela funciona melhor, porque eu penso melhor em busca em profundidade. Mas eu vou fazer a largura, que é melhor. Tá? A gente pode passar um vértice de entrada porque não tem perda de generalidade. Mesmo se a gente começar a acertar esse cara bem aqui ou esse cara bem aqui, tanto faz, né? A gente ia ter que chegar num dos dois de qualquer jeito. Então, começar por alguém não tem problema. Vilões são vermelho. Bonzinhos são azul, porque a gente é muito criativo. Para todo vértice em V de G, a cor do vértice vai ser branco. Então, branco. Branco é o não visitado ainda. É. Mas também funciona com BP, né? Foi o que ele falou. A largura, ela pinta todo mundo vizinho do cara, então ela vai achar conflitos mais rápido. A busca de profundidade, ela também vai pintar todo mundo eventualmente, mas, tipo assim, ela vai achar um problema só depois, talvez. É, mas, no fundo, funciona. Eu penso melhor com profundidade, mas na maioria das vezes, quase que tanto faz. Para algumas coisas, enfim. Piar, fila, que em fila. Não falei ninguém, calma aí. Em fila ouvir, na verdade. Cara, a gente vai começar dizendo que ele vai ser herói. Bonzinho, na verdade, tanto faz, enfim. Espirrar, não espirrei. Vizinho de U. O é o nosso vértice inicial. Se cor. Ele vai ser pintado antes de entrar na fila, tá? Se a cor do nosso cara é branco, eu vou escrever no alto nível só porque é mais engraçado. E me custa espaço. Pintamos do oposto de. Isso daqui é um if, né? Se a cor do cara for herói, eu pinto o vizinho dele de vilão, se não, tá. Isso aqui é pra economizar 2 ifs. Depois que a gente pintar todo mundo que for branco, aí a gente checa. Se a vizinho de U tal que for, se há um vizinho K, que a cor do K seja igual à cor do U, a gente sai do algoritmo porque a gente acabou de achar uma vizinhança que não pode existir porque seria 2 caras da mesma cor, um vizinho um do outro. A questão também é que a gente faça a árvore resultante disso. Basicamente, bem aqui, a gente vai criar uma árvore, que essa árvore vai receber o nosso vértice inicial, receber ela mesma mais V, ela já vai receber V, porque ela está vazia no começo. Toda vez que a gente estiver no vértice e ver os vizinhos desse cara, e a gente pintar um vizinho, eita, a gente tem que enfilar ele também, calma aí, galera. Enfila V. Toda vez que a gente botar um vértice na fila, é o mesmo que a gente botar um vértice na árvore.
Então, toda vez que a gente enfilar alguém, a gente também vai fazer uma árvore, recebe o vértice que a gente acabou de enfilar, que foi V, mais a aresta que a gente acabou de pegar para visitar ele, que seria a aresta UV. Então, tipo assim, estamos num cara, ele tem a cor azul, visita um cara, ele vai ter a cor vermelha, na nossa árvore a gente taca esse cara gatava, a gente bota essa aresta e esse vértice. Isso vai eventualmente produzir exatamente a árvore que ela quer. Eu acho que quando ela ensinou pra gente a busca em profundidade, ela já fazia mostrando como montar a árvore junto. Só fazer as adições. Então, se ele conseguir pintar todo mundo da cor correspondente, ele nunca vai entrar nesse if, que é o if de ter dois caras da mesma cor, e aí ele eventualmente vai retornar o A. O algoritmo é só esse. Se vocês quiserem que eu escreva limpo, depois eu faço, né? Porque tá bem bagunçado. Mas a ideia geral é essa. Você vai visitando todo mundo e pinta todos os vizinhos da cor oposta do que eu tô agora. Aí se alguma hora você vê algum vizinho que tem a mesma cor que a minha, eita, não pode. E quebra o algoritmo. E acabou, não tem essa ordenação. É só isso. Que horas são? Mais alguma questão? Vocês querem estudar para lógica? Então a gente pode acabar por aqui. Terminei, Gabriel. Você quer alguma dúvida? Qual que é que tu quer? Tem algum específico? Mas se você quiser saber qualquer uma depois dessa terceira, vai falar com diante. A quarta é a das dungeons do Zelda, né? Tu viu que isso é uma ordenação topológica? Tipo assim. Eu vou dar só um esboço dela, então. Tipo assim. Isso aqui é a Dungeon 1, ela é pré-requisito para Dungeon 2, que é pré-requisito para Dungeon 3, e o que ele não quer é que a 3 seja requisito para 2. Porque isso ia ter um requisito que é requisito de requisito. Então ele não quer que tenha ciclos. Né? Ele pede o quê? Para a gente ter um grafo e checar se isso existe, ou para a gente montar algo que não exista isso? Eu não lembro especificamente. Dada a relação de dependências entre os calabouços, como será possível explorar todos os calabouços obedecendo às dependências materiais? Você necessariamente acha um ciclo? Essa é a minha dúvida. Tá. Tu concorda que isso é basicamente achar um ciclo? Tipo assim, ele só quer ter dependência direta. Então, uma dungeon lá na frente não pode depender de uma pela qual eu já passei. Tipo assim, uma dungeon que eu tô bem aqui não pode depender de outra dungeon bem aqui, que também depende dela. Porque senão eu nunca ia poder chegar nesse cara sem passar por esse, mas eu também nunca ia poder chegar nesse cara sem passar por esse. Então, como é que eu chego em qualquer um dos dois se eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo? Eu sou só uma pessoa. Então é como se, tipo assim, eu tenho uma dungeon que ela precisa escalar e do boomerang, só que o boomerang tu pega nela. Eu tenho uma dungeon que precisa escalar e do boomerang e a escalada tu pega nela. Só que a escalada tu pega depois do boomerang e o boomerang tu pega depois da escalada. Não dá. Isso é basicamente achar um ciclo no grafo direcionado. Dá pra entender melhor? Deixa eu ver se eu tenho uma forma de explicar isso. Eu não vou ter. Tá. Ok. Ela não mostrou pra vocês como achar ciclos em um grafo ainda? É.
Já? Tá. Deixa eu ver se engraça direção de frente, que eu não tô lembro. Acho que não. Tá. Eu vou só dar a ideia geral também, né? Tipo assim, eu tô num cara bem aqui, que ele tá cinza porque ele tá no caminho. Eu tô visitando ele na recursão da busca em profundidade. Aí eu vejo um vizinho dele que tava branco, ele fica cinza também. Aí eu vejo vários caras bem aqui. Aí esse cara não tem mais vizinho. Fica preto, fica preto. Esse cara tem um vizinho bem aqui. Opa. Tu concorda que se eu achar essa aresta bem aqui, eu tenho um ciclo? O que foi que essa aresta fez? Ela estava num vértice de cor cinza e ela voltou para um vértice de cor cinza. O que isso significa? Eu estava fazendo um caminho, parei bem aqui, por exemplo. Aí eu voltei no meu caminho, comecei a fazer um caminho bem aqui, e esse caminho voltou para o meu caminho. E aqui podia ter mais coisa, né? Então, se eu estou fazendo um caminho e esse caminho volta para si mesmo, isso é um ciclo. Então, o algoritmo de achar ciclo é o mesmo algoritmo de busca em profundidade normal, só que se o meu vizinho for cinza, eu voltei para onde eu comecei. Então, eu tenho um ciclo. Então, a ideia geral dessa questão 4 é você achar se você tem um ciclo usando isso daqui. Porque se você tem um ciclo, você tem uma codependência. Você tem algo que depende de si mesmo para poder funcionar. E aí não pode. Essa é a ideia alto nível do algoritmo. Mas essa questão ela é um pouco abstrata demais. Tipo assim, eu não sei especificamente como que vai estar as coisas, e eu queria até falar com a Carol sobre ela depois. Aí depois que eu falar com a Carol, eu acho que eu posso passar para vocês algo mais tangível, ou vocês perguntam para ela na quarta. Que faz mais sentido, né? Então, para fazer a representação dela, seria. É. Mas, tipo assim, eu não lembro. Essa questão tinha me dado alguma, quando eu li o enunciado umas 2 vezes, eu falei, tem alguma coisa faltando, eu acho. Mas eu não sei. Mas é. A dependência. Pois é. Mas eu acho que, tipo assim, o tradicional é pensar em dungeon como vértice e a relação de dependência como essa, né? Eu não lembro porque que eu tinha ficado meio encucado com essa questão, mas enfim. Inclusive, a Carol não vai pedir nunca para vocês pensarem em estrutura de dados. Tipo assim, na nossa semestre ela nunca pensou. É por isso que, tipo assim, eu sou meio mal com estrutura de dados. Aí a segunda questão, ela fala, inverta as coisas na lista de adjacência. E eu nem pego essas coisas. Porque ela também não gosta muito de cobrar. Enfim, eu sou mal, né? Mas se vocês quiserem, perguntem pra ela que ela é super disposta a essas coisas. Tá. Acho que por hoje dá, né? Tchau.